Beni, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui à TC News, ao Almoço de Negócios. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Vinícius, a todos que nos acompanham e pela oportunidade de estar aqui trocando um pouco de ideias com vocês. Você vai conversar comigo, com a jornalista Sandra Lacerda, que apresenta também o Almoção de Negócios, e com o nosso comentarista Gabriel Junqueira. Beni, eu até anotei para não esquecer como que foi a ordem aqui cronológica dos fatos. No sábado, em entrevista a Bloomberg, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que líderes europeus devem retornar às tradições e valores com os americanos. Ele elogiou o que é o histórico de negociação entre a União Europeia e os Estados Unidos. Marco Rubio afirmou que os Estados Unidos desejam que a Europa prospere e encerrou dizendo que os países estão interligados. Em entrevista ao nosso programa, que aconteceu há algumas semanas, o economista André Perfeito disse que o acordo União Europeia-Mercosul era muito importante, principalmente para a Europa, que perdeu o mercado dado o contexto atual, o relacionamento entre líderes europeus e o presidente americano Donald Trump. Dito tudo isso, Beni, eu quero saber a sua opinião, se existe algum impacto para a economia do nosso país, para a economia do Brasil, de uma eventual reaproximação entre Estados Unidos e Europa. Como você avalia isso, por gentileza? Perfeito. O que nós temos percebido, Vinícius, é que nessa segunda estrutura mandatária de Donald Trump, ele veio com uma percepção do job to be done muito clara. O primeiro mandato dele veio repleto de mudanças e de apontamentos, alertas. Eu me recordo bem que no primeiro mandato de Donald Trump ele apontava para os riscos da proximidade econômica e da dependência europeia, especialmente a Alemanha e países limítrofes, do gás russo. E ele, à época, dizia que a Europa poderia ficar de joelhos no inverno rigoroso a depender desse fornecimento quase que exclusivo do arqui-inimigo norte-americano histórico. Esse ponto ele é importante porque, trazendo-se ao segundo mandato de Donald Trump que nós estamos vivenciando, nós percebemos um choque muito claro causado por políticas tarifárias de Donald Trump em todo o mundo, e isso faz parte do, bem entre aspas, a arte da guerra, da tática de arte da guerra de Donald Trump, para fazer com que países voltem a negociar de forma mais fair, de forma mais justa com os Estados Unidos. E por que isso, Vinícius? Ao longo de mais de 40 anos, a gente retoma lá em meados de 1980, final de 1980, quando da queda da então União Soviética, a bipolarização deixou de existir no mundo. Os Estados Unidos assumiram a hegemonia econômica mundial que vinha lá da Conferência de Bretton, quando, pós Segunda Guerra Mundial, definiu-se o padrão dólar lastreado em ouro como padrão de transações mundiais. Então, de Segunda Guerra, fim de Segunda Guerra até final da Guerra Fria, nós tivemos ali um dual que caiu em meados do final da década de 80 e início da década de 90. Pois bem, de forma concomitante, a gente tem também um movimento muito claro de expansão multilateral de acordos entre países e formação de blocos. É ali que surge União Europeia, outros blocos importantes, inclusive o próprio Mercosul. A década de 90 foi uma década importante de globalização, onde cadeias produtivas se expandiram, se acessou muito a Ásia como celeiro produtivo do mundo, de forma a transferir estruturas produtivas, fazendo com que os comunistas asiáticos, notadamente China e suas proxies, aprendessem com o capitalismo como fazer o que os capitalistas faziam de forma melhorada, porque lá, à época e até hoje, há uma sombra tremenda sobre características de leis ambientais, trabalhistas e etc., que não existem, literalmente, ou não existiam até pouco tempo atrás, sob a égide da produção daqueles países. Então, ao mesmo tempo que se transferiu produção, riqueza, renda para esses países asiáticos num movimento multilateralista que, de certa forma, estabilizou cadeias produtivas e também inflação, reduzindo o custo de capital, se armou um novo polo mundial que veio a ser a ascendente China.
A Rússia continua permeando nesses dois espectros, né? Ora perto dos Estados Unidos, ora perto mais da Ásia chinesa, mas o que eu quero trazer aos nossos acompanhantes aqui, telespectadores, é que o que nós vivenciamos hoje é um choque ruptural, fruto do pós-pandemia, que causou a elevação do custo de capital no mundo inteiro num movimento inflacionário e que está permitindo, de certa forma, Vinícius, repactuar todo o conjunto de combinados que foi acordado no pós-Segunda Guerra. E isso, inclusive, diz respeito à movimentação russa na tomada ucraniana. Porque se nós também relembrarmos, no final da Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, então, arquirrivais, se uniram para vencer a Alemanha e o eixo do mal, mas uma vez deposto, né, todo esse regime da Segunda Guerra, as duas nações, os dois polos se afastam, criando o Muro de Berlim, que é a área limítrofe entre os dois, armados. E eles criam um buffer de países que é justamente do leste europeu, que serviria como zona de amortecimento de conflitos entre a Europa e a então União Soviética. O que eu quero dizer com tudo isso é: nós estamos vivendo um momento de repactuação. A aceleração do acordo Mercosul e União Europeia não é ocasional, não é casual, ela é intencional. É uma tentativa, como você muito bem trouxe, da União Europeia, dos países da União Europeia, de acessarem novas formas de trading que não dependesse única e exclusivamente do multilateralismo ou dos acordos pactuados desde lá de trás da década de 90, pós-queda da então União Soviética e dessa ampliação das estruturas globais. De novo, isso tudo está acontecendo porque nós estamos vivendo um choque, uma ruptura produtiva, um choque inflacionário no mundo, um aumento do custo de capital em todo o mundo e os efeitos da globalização que permitiram que a China ascendesse como grande potência estão ameaçando os Estados Unidos e é por isso que os norte-americanos estão nesse movimento de guerras de fato ou guerras tarifárias, buscando estabelecer-se como se previa na doutrina Monroe, a grande potência hegemônica das Américas, do seu hemisfério ocidental, de tal forma que haja uma expansão econômica geopolítica, mas mais controlada e menos dependente do custo do labor, do imposto do cidadão norte-americano e também das impressoras de dinheiro controladas pelo Fed. Bom, vou passar a palavra para o nosso Gabriel Junqueira, depois a gente vai falar mais sobre possíveis impactos aqui no mercado brasileiro, mas também quero trazer um ponto. O primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, ele falou no seu discurso no Fórum Econômico Mundial a respeito dessa relação das cadeias produtivas, de como às vezes o que surgiu para ser um benefício mútuo entre países acaba que se torna um fator de pressão, porque se você tem um país que sabe que o outro depende de um produto que é seu, a partir do momento em que esse país que entrega esse produto começa a colocar barreiras e sabe que vai te prejudicar, o que era para ser algo de benefício mútuo se torna uma relação de oprimido e opressor. Ele falou isso no Fórum Econômico Mundial de Davos e aí ele fala sobre essa mudança nesse sistema que foi estabelecido pós Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai falar mais sobre isso e os impactos, evidentemente, para o mercado de capital na sequência. Mas primeiro você, meu parceiro Gabriel Junqueira, quero te ouvir e fica à vontade para fazer a sua primeira pergunta para o nosso convidado. Bom, Beni, um prazer estar falando com você, muito boa tarde, espero que você tenha tido um bom carnaval e tudo certo. Acho que a primeira pergunta é principalmente também em relação ao dólar, né? A gente vê um movimento de desvalorização do dólar de forma global, o Brasil está incluído nisso também, né? O real vem se fortalecendo sucessivamente ao dólar. E a pergunta que fica é, você acredita em uma mudança dessa tendência no curto prazo? Ou o dólar baixo veio para ficar? Perfeito, Gabriel. Satisfação falar contigo também. Eu acho que essa é a grande dúvida de todos os analistas, economistas do mundo. Existem alguns fatores domésticos que podem influenciar o dólar mais forte ou mais fraco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Um deles é o fator Kevin Warsh, né, o novo presidente nominado por Donald Trump para suceder Jerome Powell no Fed, no Federal Reserve. As características do Warsh
elas são bastante conhecidas, uma vez que ele foi o governador mais jovem a fazer parte do Fed lá em meados de 2008, durante a crise do subprime norte-americano. Então, de certa forma, o comportamento dele é conhecido e ele é radicalmente, contundentemente contra a forma como o atual presidente do Fed e seu corpo de delegados está conduzindo a economia americana olhando para trás. Ele entende que a preservação da independência do Banco Central é um fator sine qua non, ele estabelece isso, ele verbaliza isso de forma muito contundente, mas ele é bastante intolerante à inflação persistente e ele adota novos perfis mais ortodoxos, né, de enfrentamento à inflação, diferentemente de Powell. Dito isso, também considerando-se a força do emprego, o payroll veio recente acima do consenso de mercado, né? O mercado de empregos aquecido, pressionando a inflação, fazendo com que uma possível nova leva de cortes de juros que estava previsto lá para junho e julho possa se estender no higher for longer. A gente tem esse movimento de enfraquecimento ainda persistindo, uma vez que não há sinalização de cortes de juros nos Estados Unidos. E há também uma discussão se é intencional ou não. Eu acredito que seja um movimento trumpista de enfraquecimento intencional do dólar numa toada pós-pandemia para fazer com que haja uma reversão do modelo de saída de capital dos Estados Unidos para que se reindustrialize a nação. E ele é muito observador disso, uma vez que J.D. Vance vem do Blue Collar Centurion, né? Ele vem do centurião, dos trabalhadores, do colar azul, do chão de fábrica. Então, eles têm prestação de contas a fazer com seus eleitores, uma vez que, ao longo das décadas, como eu dizia antigamente, o emprego foi se esvaindo dos Estados Unidos para outros polos. Então, isso pode fazer com que o dólar mantenha um movimento baixista ao longo do ano, inclusive com projeções de romper a barreira dos R$5 para baixo. Agora, o que pode acontecer de diferente? Alguma erupção militar, uma incursão norte-americana, de fato, boots on the ground no Irã, algum choque de oferta que possa vir dessa incursão, que causa um movimento inflacionário. E aqui é importante só reforçar a todos que nos acompanham, 20%, algo como 20% do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz, que ontem teve sinalização de fechamento parcial pela Guarda Revolucionária e Exército Iraniano. Então, o choque de oferta no petróleo pode afetar o seu preço, e afetando-se o preço do barril do Brent, você tem, subsequentemente, o efeito inflacionário de curto prazo nas nações, fazendo com que haja um retardamento do movimento de corte de juros. Então, tudo isso pode fazer com que o dólar continue se enfraquecendo. Mas, por outro lado, se nós tivermos um movimento mais de controle da inflação, já para concluir, e de redução das estruturas de fortalecimento do emprego nos Estados Unidos, a gente pode ter uma reversão. E o choque geopolítico também pode fazer com que haja um movimento global de flight to quality, levando mais dinheiro para treasuries, fazendo com que o dólar se fortaleça. Então, tem a ver com o cenário doméstico, tem a ver com geopolítica. Muito obrigado, Beni. Você falou a respeito do petróleo, a pergunta da Sandra vai justamente nesse sentido. Nós tivemos agora nos últimos minutos uma acentuação do movimento de alta do petróleo Brent, que já sobe desde o início do almoço de negócios, é verdade, mas eu reforço para você, essa alta é mais intensa nos últimos minutos. Olha só, perto de $70 o barril do petróleo Brent, cota agora $69 com 63 centavos, a máxima foi 69,64. Opa, tá um centavo de renovar, né, um centavo de dólar de renovar a máxima intradiária, a cotação do petróleo Brent, a alta é de 4,14%, senhoras e senhores. Você, Sandra Lacerda, sua primeira pergunta para o nosso convidado. Beni, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo ao Almoço de Negócios. E a minha primeira pergunta para você é justamente sobre o petróleo Brent e algo que você citou na sua última resposta. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã fez os
exercícios militares no Estreito de Hormuz e os Estados Unidos enviaram um segundo porta-aviões para a região. A gente teve essa informação que foi divulgada pela Bloomberg na terça-feira, após essa segunda rodada de negociações entre os dois países. E de meados de dezembro do ano passado até agora, o barril do petróleo Brent saiu da casa dos 59, 60 dólares para o patamar de 68, 69 dólares. Eu quero saber se, na sua avaliação, essa tensão entre os Estados Unidos e o Irã, ela está parcialmente precificada na cotação da commodity do petróleo, na sua visão. Eu acredito que não. Eu acho que tem espaço para mais, especialmente porque a tensão ela tá subindo, né? O super porta-aviões USS Gerald Ford está no Mediterrâneo em direção ao Golfo Pérsico. Lembrando que o USS Abraham Lincoln, os dois dos maiores da frota norte-americana, já está lá, o Abraham Lincoln já está lá, então já há percepção de especialistas do setor militar de que o posicionamento dos porta-aviões, da estrutura de decolagem de aviões é propícia para exercícios ou movimentos de incursão muito cirúrgicos, caso esse seja o cenário. Lembrando que Teherã e Washington estão discutindo potenciais saídas para essa discussão que já perdura 47 anos, desde a Revolução Islâmica de 1979, mas eu particularmente não acredito que haverá um cessar dessas discussões a curto prazo. Eu, infelizmente, creio que haverá boots on the ground de alguma forma, porque o regime dos ayatollahs é apoiado, né, por países que têm interesse que essa ebulição, essa efervescência permaneça no Oriente Médio, notadamente China, que é um dos maiores compradores do petróleo que está fora da zona oficial de negociação. Então, China e Irã têm tratados históricos de compra depreciada do barril do petróleo, uma vez que um retroalimenta o outro, um regime retroalimenta o outro. Então não há interesses de grandes nações como Rússia, China e outros que haja uma pacificação. Por outro lado, Israel tem total interesse que esse regime seja deposto para que haja uma transição e isso dependerá muito fortemente de como Donald Trump irá mandar esse recado com esse posicionamento bélico no Golfo Pérsico. Lembrando que uma das bandeiras de Donald Trump na sua reeleição foi que ele não teria ou tentaria evitar ao máximo movimentos de incursão militar. Então ele teria que responder ao seu público interno. Lembrando também que a gente tem eleições de midterm em novembro desse ano nos Estados Unidos, do porquê que ele está fazendo esse movimento de entrar numa guerra que, em tese, não é norte-americana. Então, há toda uma conjuntura para ser analisada e eu acredito que, respondendo a tua pergunta, o petróleo tende a subir mais e não se trata objetivamente de oferta, porque a gente tem oferta no mundo inteiro, mas especialmente do efeito logístico do Estreito de Hormuz, que ele não, infelizmente, por questões territoriais e rigidez locacional, não pode ser transposto. Muito obrigado, Beni. Vou aproveitar para falar com você de uma informação, a respeito de uma informação que foi divulgada há pouco em tc.com.br, no aplicativo da Traders, na palma da mão aqui dos nossos telespectadores. O Santander emitiu um documento, emitiu uma nota depois de um roadshow na América do Norte entre os dias 9 e 13 de fevereiro. Então, representantes do Banco Santander, da operação do Banco Espanhol aqui no Brasil, conversaram com pessoas na América do Norte. Então a gente está falando dos Estados Unidos, Canadá, entre os dias 9 e 13 de fevereiro. E aí eles fizeram um balanço do saldo dessas conversas. Os especialistas do Santander dizem que as reuniões indicam que o sentimento do investidor sobre o Brasil é um sentimento construtivo. Indicam que o sentimento segue cada vez mais seletivo, pensando aqui no nosso país. Que o mercado caminha para um ambiente em que a alocação é moldada por valuation. Que o mercado caminha para um ambiente em que a alocação é moldada por macroeconomia. A comparação relativa de bancos brasileiros continua favorável. Brasil não é considerado caro em termos relativos de alocação por essas pessoas que conversaram com os especialistas do Santander.
houve desconforto com níveis de valuation de bancos e da Vale. Ideia de rotacionar para setores locais ganhou força entre os investidores. Tema estrutural que emergiu em reuniões foi o chamado Railroad Trade. Railroad Trade consiste em ativos de alta qualidade, de baixa obsolescência. É o estilo de investimento em ativos duráveis. Então que esse tipo de investimento, que portanto me parece que não é um investimento de curtíssimo prazo, não é um capital especulativo, mas é um investimento mais consistente, mais de longo prazo, que olha para o valuation, portanto para os fundamentos da companhia, é o que mais chama a atenção do investidor gringo quando olha para o mercado brasileiro, o que é uma boa notícia no que diz respeito a uma entrada por um tempo prolongado de dólar para cá. O Brasil se destaca, segundo o relatório do Santander, como um dos mercados com esse estilo de investimento, o tal do Halo Trade, mais forte. A composição do Brasil oferece exposição a ativos de difícil de disruptação. Ainda de acordo com o relatório do Santander, o corte de juros por aqui é o principal determinante do desempenho das ações. Ritmo, magnitude de corte na Selic vão direcionar a rotação setorial. Bom, Beni, estamos aqui na reta final da Almoção de Negócios, mas eu não queria perder a chance, nem estava na nossa pauta inicial, mas de te ouvir a respeito dessa percepção de agentes gringos, de agentes estrangeiros a respeito do mercado local. Você vê que pelo menos aqui no relatório do Santander, só porque eu falei que não ia tratar de política, tá aqui, risco político parece secundário. A gente aqui tá falando de carnaval, é desfile, é Lula, é Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro, vem ou não aí Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema, sei lá quem vem aí de tal de terceira via. Então a gente tá aqui muito preocupado com a eleição que tá batendo na nossa porta, mas segundo o relatório do Santander, risco político parece secundário e o investidor gringo olha para o Brasil com esse olhar mais de médio e longo prazo, considerando o valuation das companhias a despeito de preocupação, entendem que está um pouco esticado o valuation de bancos e da própria Vale. Como que você recebe tudo isso? Qual que é a sua análise, por gentileza? O Brasil está surfando uma onda fantástica nesse movimento de enfraquecimento de dólar, onde os gringos estão olhando para nós como o terceiro maior país emergente em termos de reservas internacionais em dólar. Nós ficamos apenas atrás de Índia e China. E por que isso é importante? Porque a gente consegue criar amortecimento da flutuação cambial e os nossos fundamentos, os fundamentos das nossas companhias, muito bem dito por você, sob o prisma de valuation, está bastante descontado, uma vez que a gente vem de mais de 4 anos da Bolsa Brasileira andando literalmente de lado e no movimento de inundação de capital no Brasil, nós batemos 11 recordes sucessivos na nossa Bolsa Brasileira. O Ibov bateu ali perto da casa dos 190 mil pontos na semana passada. Então a gente tem esse fluxo vindo. De novo, cenário macro, nenhuma novidade no front, Estados Unidos fazendo o que precisa ser feito, reordenamento macroeconômico e Brasil como grande emergente que com fundamentos sólidos e que passou, de certa forma, incólume por essa transição do governo Jair Bolsonaro e Lula, e aqui desconsiderando todos os fatores de um e do outro e toda a estrutura podre que nós temos no Brasil, de dois lados, de todos os lados, o investidor estrangeiro, ele sabe que dinheiro não tem sentimento, não tem rosto, ele simplesmente flui. Então, uma vez que nós temos estrutura, fundamentos, e nós passamos, de certa forma, incólumes por um choque democrático que poderia ter havido de 2020 para 2022 para 2023. Então, uma vez as instituições trabalhando e operando de forma sustentável, a cada um à sua maneira, faz com que esse olhar temporário sobre a minha visão, aqui, meu ponto de vista, Vinícius, seja de influxo, seja de vinda de capital estrangeiro. O que pode mudar isso? De novo, algum grande choque ruptural envolvendo commodities. Ali a gente também está super bem ainda, a gente tem petróleo, minério, grãos que sustentam bastante o nosso superávit primário historicamente e ainda mais agora com o nosso câmbio valorizado, apreciado, mas tudo pode mudar se houver um movimento de flight to quality e estrangeiros
gringos olharem não mais para emergentes pelo seu risco dual, mas sim para potencialmente Estados Unidos como a grande reserva de valor do mundo. Isso pode inclusive pressionar Bitcoin, ouro e prata, como já vinha pressionando. E se a gente considerar aqui também, só para concluir, Vinícius, nós, Brasil, somos o país com o segundo maior juro real do mundo. Nós só perdemos para a Rússia. E isso para recepção de capital, olhando para renda fixa, é excepcional, capital estrangeiro, mas se nós observarmos o custo médio ponderado de capital e o acesso que empresas, companhias precisam fazer ao mercado de bolsa de valores e mercadorias, a gente tem uma janela fechada há muitos anos e as empresas struggling, sofrendo para captar ou se valorizar vis-à-vis esse movimento mais defensivo de renda fixa dos investidores no mundo inteiro. Então, a gente tem espaço para receber mais recursos internacionais por sermos emergentes, de certa forma com a nossa política sobre controle e também um buffer de câmbio controlado com reservas robustas, mas a gente tem que ficar atento a esse movimento militar e de choque de oferta de petróleo que pode causar um movimento inflacionário no mundo inteiro e poderia reverter eventualmente esse ingresso de recursos no Brasil.